Sabemos que na vida de cada um de nós temos uma total dependência da direção. Em tudo nós precisamos de uma direção. Quando uma pessoa ela faz uso de transporte público e ela trabalha distante da sua residência, onde ela mora, ela acorda cedo e ela vai para o ponto de ônibus, do trem, do metrô, e ela vai pegar aquela condução direcionada para onde o destino que ela deseja chegar. Sendo que é óbvio que ela não vai entrar em um coletivo daquele, em um trem ou um metrô que está direcionado de maneira oposta para onde ela vai. Então ela tem um plano de objetivo traçado para onde quer chegar na mente. Então ela vai entrar dentro daquele veículo que vai conduzir ela com segurança para aquele determinado local de trabalho, né? Para um colégio, para a faculdade. Assim, quando uma pessoa ela vai viajar, mesmo sendo uma distância curta, ela usa o aparelho de GPS que está conectado com o satélite. Ela vai colocar ali o endereço de destino, né? O CEP, a ordem numérica, para que ela chegue ali com segurança. Então ela tem o quê? Uma direção, uma rota. E mesmo se tiver algum acidente, alguma queda de barreira, alguma obstrução na pista, logo o satélite vai mandar uma informação para o GPS para criar uma rota alternativa, para poder chegar com segurança aonde se quer chegar. Assim acontece com os aviões, com os navios. Quando um avião ele vai preparar um plano de decolagem, um plano de voo, ele vai ali ouvir várias confirmações para que aquela decolagem seja com segurança. E às vezes, eu acredito que já aconteceu com você, às vezes a aeronave ela decola sem nenhuma visão, né? Decola no piloto automático, confiando em quem? Nos aparelhos. E às vezes pega turbulência lá em cima, mas o avião tem o quê? Uma rota a seguir. E ele vai aguentar ali, ele vai aguentar, a turbulência vai passar. E às vezes também até para aterrissar, a aeronave muitas das vezes aterrissa sem nenhuma visão do nariz do avião ali, ó. Do piloto que está ali na frente. E aterrissa ali, aproximação, altura, velocidade, distância, tudo por aparelho. E o piloto tem que confiar, e aquelas pessoas todas que estão ali dentro, tá tudo na mão dos aparelhos ali, não pode falhar. Se falhar, pode acontecer um acidente fatal. O navio no grande mar, ele não pode impedir as tempestades, os ventos, né? As ressacas que se tem no grande mar. Como diz lá em Atos capítulo 28, que aconteceu grandes ventos no mar, o nome Euraquilão, ventos fortes como um tufão em alto mar. O navio, ele não pode impedir essas tempestades, mas ele pode romper e aguentar firme e chegar na sua rota de destino com segurança. A palavra de Deus diz, no livro do profeta messiânico Isaías, no capítulo 48, no verso 17, assim: assim diz o teu Redentor, ó Israel, o teu Deus, eu sou o teu Senhor, te ensino aquilo que é útil e te guio pelo caminho em que deves andar. Louvado seja Deus. Essa palavra Deus usou o profeta para poder falar para o povo de Israel. E hoje, quem é o Israel de Deus? A igreja, por adoção. Aqueles que professam a fé no Cristo ressurreto, Filho de Deus, como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Se Jesus verdadeiramente é o Senhor e Salvador da tua vida, da tua alma, glória a Deus, é Ele que te dá a direção. Então aprenda nessa manhã, ninguém absolutamente, só criança que não faz uso de razão. Mas quem faz uso de razão não pode viver sem direção. A vida que você está vivendo hoje, você vai chegar aonde? Quais são as direções que tu tem apresentado para Deus em projetos,
em propósito. Não, eu quero isso para a minha vida. Mas se você não tem uma direção, uma rota, você não tem por que manter firme na persistência, na perseverança, uma rota, se você não tem direção. Então tudo depende de uma direção. O Senhor fala no versículo 17 do capítulo 48. Eu sou o teu Redentor, o teu Senhor, aquele que te ensina aquilo que é útil, ó Israel. E te digo assim, que te guio pelo caminho que deves andar. Aí eu te pergunto, nessa manhã, você tem rota? Sim ou não? A direção que você tem tomado na tua vida, as escolhas, o uso do livre-arbítrio, como é que você tem usado? De maneira relapsa ou de maneira santa e pautada naquilo que Deus quer para a tua vida? Ninguém vive sem direção. Ninguém pode viver sem direção. É perigoso. Se o navio está no grande mar ali, ele tem uma rota, ele sai do porto em destino a outro lugar e ele vai manter ali, ó, firme. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir as marés altas, mas ele vai manter ali. Aí eu te pergunto, uma pessoa que não tem direção, como é que ela vai encarar o vento? Ela vai se perder no rumo. Ela vai ficar sem direção. Você não pode viver sem direção. Eu te pergunto, nessa manhã, o que você quer para a sua vida? Ah, pastor, eu quero ir para o céu. Tudo bem, mas você está vivo aqui, antes você não está no céu. O que você quer para o teu financeiro, para o teu caráter, para a tua família, para o teu ministério, para a tua saúde? As tuas atitudes diz o que tu quer para a tua saúde. O que você come diz o que você quer para a sua saúde. A tua inércia, a tua estabilidade em não fazer um exercício demonstra o que você quer para a sua saúde, para a sua velhice. Como você tem hoje direcionado as tuas finanças? Ah, pastor, a finança é minha, eu vou fazer do jeito que eu quero. Glória a Deus. Glória a Deus. Se não tiver na direção do que Deus tem para você, você não vai viver o que Deus diz na palavra que você vai ter para emprestar e não vai tomar emprestado. Deus te colocará por cabeça e não por cauda. Quando? Quando você for fiel, quando você não for avarento, quando você não for mesquinho, quando você ajudar a viúva, os órfãos, os pobres, os necessitados, aqueles que vivem à margem dessa sociedade corrompida, dos governos. Eu não posso mudar o governo, mas eu posso mudar a minha atitude. Glória. Eu não posso mudar alguém que não faz, mas eu posso fazer. Você está entendendo? Quer chamar para o peito a responsabilidade de fazer? Pastor, eu estou vivendo por viver. Eu acordo, eu durmo, eu acordo, eu durmo. E você não tem uma rota? O navio, ele tem uma rota. O avião tem uma rota. O ônibus tem uma rota. O metrô tem. O trem tem. O carro tem. A bicicleta, ninguém sobe em uma bicicleta para ficar rodando. A pessoa sobe numa bicicleta para ir para algum lugar. Ou para o trabalho, ou dar um passeio na orla. Quem é que entra dentro de um carro pela manhã? Não, eu vou ficar rodando com o carro. No quarteirão? Não faz sentido. Então você tem que ter um rumo, você tem que ter uma rota, você tem que ter uma direção. E, melhor de tudo, não é rota alternativa, não. É o que Deus te orientar. Você tem que ter rota? Tem. Mas pautado com o que Deus te direciona. Você tem que ter um plano de direção na tua vida? Tem. Mas o que Deus te diz pela palavra. Porque uma pessoa que não tem direção, no sentido da sua vivência, me perdoe, é como se vivesse de maneira irracional, de maneira vegetativa. Quem não raciocina são os animais. Um vegetal. O animal não tem um raciocínio lógico, mas nós temos. E sabemos para onde nós vamos. E aonde nós estamos, se como nós estamos nos preparando, nós vamos para onde a nossa fé professa. Então você tem que ter direção.
Se você não tiver direção, me perdoe. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai viver uma vida e vai morrer como se não tivesse existido, se tu não tiver direção. Tu tem que ter foco, tem que ter plano, tem que ter propósito, tem que ter persistência naquilo que tiver vinculado à vontade de Deus, porque fazer a vontade de Deus, você está pensando que é fácil? É por isso o acúmulo de muitos maus testemunhos, escândalos e situações que eu prefiro não tecer nenhum comentário, porque cada um faz uso de razão e cada um vai dar conta diante de Deus no tribunal naquele grande dia. Eu tenho que fazer a minha parte e ensinar o certo, mas cada um vai fazer e tomar a direção que quiser da sua vida. Seja uma pessoa diferente, seja uma pessoa direcionada por Deus. Em todos os sentidos, pastor, é possível. É possível. Jesus humanamente viveu aqui. Como homem, ele sentiu dores, ele se irritou, ele sentiu agonia da morte quando estava se aproximando do madeiro. Ele suou gota de sangue, ele apanhou. Ele foi mal interpretado como príncipe de demônio. Jesus passou o que passou aqui na terra. Sabe para quê? Sabe não? Para te dar o exemplo que é possível de não viver uma vida de desculpa e viver uma vida de vitória, dando testemunho. Tem muitos que não querem, mas aí cada um vive da maneira que quiser e cada um só dá o que tem. Você dá um empenho menos do que você poderia, é com você e Deus. Cada um vai viver aquilo que realmente quer. Mas Deus, quer saber? Ele tem o melhor para você. Você só vai viver à margem do que Deus quer para a sua vida se você quiser. Mas você tem que ter uma direção. Se você não tiver uma direção, mais uma vez, me perdoe. Você vai viver rodando na vida, rodando, sem chegar a lugar nenhum e vai morrer. Como se não tivesse vivido. É isso que você quer? Não, né? Eu tenho certeza que não é. Então, se não é, muda de vida. Tem uma direção da palavra de Deus na tua vida. Procure uma igreja, procure um pastor, aceita Jesus. E quer saber mais ainda, para finalizar esse vídeo com chave de ouro? Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Quem não está em Jesus, está nos becos, está nos atalhos da vida. Vai quebrar a cara. Só Jesus é o caminho. Caminho para onde, pastor? Para chegar a Deus, Pai. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Quem não está em Jesus, está na mentira. Não tem vida e não está no caminho. Dá para entender ou não? Eu vou orar por cada um de nós. Pai, eu te louvo, te exalto, te enalteço, Espírito, em verdade. Muito obrigado por esta palavra. Senhor, que eu não venha viver direcionado aleatoriamente pela minha própria vontade, pelos meus desejos e pelos meus sentimentos, mas que eu possa ser guiado por aquilo que o Senhor me condiciona pela tua palavra, porque o Senhor se responsabiliza nos momentos de vendaval, de turbulência, de deserto, de prova, de luta. O Senhor me permanece firme na tua presença. Deus, continua nos sustentando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Eu peço que você, que vai ver esse vídeo, faça um comentário, faça uma crítica, envie para alguém, para um parente, para uma família. Faça com que a palavra de Deus seja pregada através da tua vida. Não custa nada você compartilhar. Às vezes a pessoa compartilha tanta besteira que não edifica, né? Que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.